Imagina que você é um judeu num campo de concentração nazista. Como manter a sua sanidade? Como não desistir da vontade de viver? Bem-vindos de volta ao Programando na Gringa. Hoje a gente vai fazer a resenha aqui sobre o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi capturado pela SS, a polícia nazista, e ele foi mandado para campos de concentração, incluindo o Auschwitz, que é considerado o pior de todos. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte é meio que autobiográfica dele. Ele conta sobre as experiências dele no Auschwitz e nos outros campos de concentração e compartilha os pensamentos que ele tinha nessa época, as coisas que ele foi descobrindo. E a segunda parte do livro, ele explica um pouco sobre logoterapia, que é algo que ele inventou. É um tipo de psiquiatria, de psicoanálise, em que o ponto principal é você achar o sentido das coisas. Logoterapia vem da palavra grega, que quer dizer sentido. O ponto principal desse livro pra mim é o seguinte: você nem sempre pode escolher as suas circunstâncias, mas você sempre pode escolher a sua atitude para essas circunstâncias. Ou seja, você sempre tem uma escolha. Você sempre tem uma escolha. E lembra que não sou eu que estou te falando isso, mas é o Viktor Frankl, o psiquiatra treinado que foi colocado em uma das piores circunstâncias possíveis e imagináveis para um ser humano. Então, ele tem uma perspectiva muito boa nisso. Ele perdeu tudo, né? Ele foi tirado, a mulher dele foi tirada dele, a família dele foi mandada para a câmara de gás, foram assassinados com gás. Ele perdeu todos os bens materiais dele, tudo que ele tinha uma pesquisa de psiquiatria que foi tomado dele também, ele nunca conseguiu recuperar. Então assim, ele perdeu tudo. Uma coisa interessante que ele nota, quando ele tá formulando essa ideia dele, é que você imaginaria que, tipo, os guardas lá são ruins e as pessoas são boas, né? Os guardas sempre têm atitudes ruins nas circunstâncias e as pessoas, os prisioneiros, têm atitudes boas. Porém, não foi o que ele observou. Existiam guardas dadas certas proporções com compaixão, que faziam as coisas no alcance por eles, e existiam prisioneiros, tipo, cuzões, que fudiam com tudo. Ou seja, ele começou a notar que não era as circunstâncias que ditavam qual vai ser a sua atitude sobre o problema, entendeu? E aí exatamente ele começou a perceber que as pessoas que conseguem adotar essa atitude boa sobre os problemas são as pessoas que acham um sentido para aquilo que tá acontecendo. Ele até cita lá uma frase, sei lá, de quem que é famosa, que é: quando você sabe o porquê, você consegue aguentar qualquer como. Indo pra parte de logoterapia do livro, como lidar com essas coisas, quais são as dicas, o que a gente pode fazer para ajudar na nossa vida, né, nesse aspecto. Ele entra no começo em algumas questões filosóficas que não faz sentido eu tentar explicar aqui, é melhor você ler o livro, mas uma que eu acho que vale notar é que ele nota que para algumas pessoas o sentido do sofrimento é o próprio sofrimento. Como assim? Você já deve ter conhecido alguém que tem super orgulho de alguma coisa difícil que a pessoa passou, e aí o sofrimento não é um meio para alguma coisa, ele é o próprio objetivo. Passar aquele sofrimento vira o próprio sentido de aguentar o sofrimento. Claro, dado que o sofrimento é inevitável, porque se você pode evitar o sofrimento, aí já vira masoquismo, e isso não é útil pra ninguém. Então eu acho importante citar essa parte aqui que ele diz que às vezes, quando você não consegue achar sentido nenhum no sofrimento que você tá passando, às vezes o sofrimento, ele é o próprio sentido do sofrimento. O crescimento que você vai ter, o orgulho que você vai ter depois, aquilo pra muita gente serve do próprio propósito do sofrimento. Um antídoto legal que ele achou é humor autodepreciativo. E eu adorei isso. Ele diz que mesmo nos campos de concentração, as pessoas faziam piada sobre a situação que eles estavam. E isso muitas vezes descontraía e dava motivação pra pessoa continuar. As pessoas sentiam um certo sentimento de compatriotas, de parceiros, né? Tamo todo mundo rindo aqui, tamo todo mundo fudido. E eu particularmente acho que esse é o humor mais legal também, é o humor mais útil, mais agradável, é o humor autodepreciativo, que você só zoa você mesmo e não ofende as outras pessoas. Pra mim é tipo o humor do Chaves. E é bem isso que ele diz. Isso ajudava bastante eles. Porque ele explica que se você consegue rir da sua própria desgraça, da sua própria situação, você meio que desarma essa situação pro seu cérebro. Então te empodera rir de uma própria desgraça, da sua própria desgraceira de situação. Pro Viktor, esse é um dos melhores antídotos pra aguentar o sofrimento. Uma outra coisa que ele deixa de aforismo, axioma ou tipo um dizer é o seguinte: é tipo um exercício mental pra você fazer. Imagina que você já viveu essa vida aqui. Essa vida que você tá vivendo agora, e você tá vivendo ela pela segunda vez. E na primeira vez que você viveu essa vida, você cometeu todos os erros que você pode cometer. Tudo que você podia fazer de errado, você fez. Ou seja, quando você tá prestes a cometer um erro, pra fazer uma cagada, por exemplo, ter uma atitude ruim diante de uma circunstância, ele fala pra você fazer esse exercício. Pensa que na vida passada que você já viveu, você já fez esse erro. E que agora você tem a chance de consertar, de não fazer errado, de ter uma atitude melhor para as circunstâncias. Então ele fala que quando você gera esse sentido de redenção, quando você coloca
coloca esse ponto de vista pra situação, dá uma força pra você repensar o que você vai fazer e tentar fazer uma coisa mais agradável, mais útil, ter uma atitude melhor pra circunstância. Outro exercício que ele dá pra você achar o sentido das coisas é: se imagina que você tem lá 80, 90 anos e você tem sucesso financeiro, você tem um monte de dinheiro lá, você foi super bem na sua carreira lá e você tá no fim da vida. Imagina como você vai se sentir com as escolhas que você fez na sua vida. Então imagina isso que você tá prestes a decidir agora, quando você tiver 80 anos lá, ricaço, cheio de sucesso na carreira. Reflete se você nessa época vai ter orgulho da escolha que você tá prestes a tomar, da atitude diante da circunstância que você tá agora. E ele explica que quando a pessoa é confrontada com a morte, principalmente, quando ela vê que a morte é inevitável, né, que você se coloca no fim da vida, é meio que isso. Você tende a ter essa perspectiva do que realmente importa pra você na vida. E normalmente não é o dinheiro, não são as coisas materiais. Tanto que é muito comum quando você vê uma pessoa adquirindo uma doença terminal, da pessoa no pouco tempo que ela tem de vida, fazer uma gama enorme de coisas incríveis pra família, pros amigos, pra comunidade, pra um monte de coisa, porque a pessoa toma aquele tapa e consegue realmente ver qual que são as coisas de significado na vida delas. Então a gente pode usar esse tipo de coisa como exercício pra gente achar o que é importante pra gente, qual é o sentido da vida, das coisas que a gente tá fazendo. Ele fala de um conceito aqui de medo que eu achei incrível, que é o seguinte: ele fala em inglês: "The fear is the mother of the event", ou seja, o medo de algo faz esse algo temido acontecer. E eu achei isso incrível. Quando você tem um medo de uma coisa, quando você teme que alguma coisa aconteça, esse seu medo faz essa coisa acontecer. E aí isso só reforça o seu medo e é um ciclo horrível de você se estar. Então lembra sempre disso. Quando você tem medo de alguma coisa, quando você tá com aquele medo, você tá fazendo a coisa que você tem medo acontecer. Ele dá um exemplo besta disso. A pessoa que tem medo de ficar blush, de ficar com a bochechinha vermelha, né? Blush em inglês. Ele fala que essa pessoa que tem medo de blush, de ficar com a bochecha vermelha, quando ela vai em público, ela é a pessoa que tem a maior chance de ficar com a bochecha vermelha. E isso é verdade pras outras coisas também. Tudo que você tem medo, você acaba trazendo pra você. Tudo aquilo que você tem medo, você acaba causando. E ele tem uma dica pra lidar com isso, que se chama intenção paradoxal. Eu acho que é assim em português. Paradoxical intention. Que a ideia é você fazer de propósito a coisa que você tem medo. Porque quase sempre o que a gente imagina, o que a gente tem medo, da forma que a gente imagina na nossa cabeça, é muito pior do que a realidade. Então quando você faz, ou quando você tenta causar aquela coisa que você tem medo de propósito, o seu medo se dissipa. Ele dá nesse mesmo exemplo pra pessoa que tem medo de ficar com a bochecha vermelha, pra tentar ir em público e tentar ficar com a bochecha vermelha. E é claro, o que acontece? Ela não consegue. E na experiência dele, esse é o caso pra maioria das coisas na vida. Quando você tenta aquilo que você tem medo, quando você vai lá, eu vou fazer isso aqui que eu tenho medo, você percebe que não é nem uma fração de ruim do que você imaginava. Aquilo que você imaginou é muito pior do que a realidade. Sempre a nossa imaginação cria uma coisa pior do que a realidade, do que os nossos medos. Nossos medos na nossa cabeça são muito pior do que a circunstância na vida real. E pra fechar aqui, ele dá a ideia de que ser feliz na vida de forma geral não é um objetivo, é uma consequência. É como rir. Pra você rir, pra você fazer alguém rir, você tem que dar um motivo. Você tem que dar um motivo, ou você tem que ter um motivo. Você não... Rir não é um objetivo. Eu não vou falar, eu vou rir. Não. Tá vendo? Agora eu tinha um motivo pra rir. E ser feliz é a mesma coisa. Ser feliz não é algo que você tenta e faz. Ser feliz é uma consequência. E pra ele isso vem quando a gente acha o sentido nas coisas que a gente tá fazendo. Aí a felicidade vem de consequência. Não preciso nem dizer que esse livro é altamente recomendado pra todo tipo de pessoa. Viktor Frankl e outros psiquiatras que eu leio também, por exemplo, Esther Perel, diz que essa é a maldição da nossa era. A falta de significado no que a gente faz. E esse livro me ajudou muito com isso. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Se tem algum feedback ou se você tem alguma experiência com esse assunto, o que você faz pra achar o sentido das coisas e lidar com circunstâncias ruins. Eu vou ficando por aqui e já sabe, né? Quer programar na gringa? Vem comigo, pode vir. Até a próxima.